Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, nossa querida aula de arte. E hoje trago um tema muito interessante, que é sobre uma pintora, uma desenhista, uma gravuradora, ilustradora e professora, a conhecida Anita Malfatti, brasileira, que é considerada uma das principais pintoras brasileiras do século XX. Suas pinturas abalaram os mais conservadores e foram um marco para o modernismo brasileiro. Juntamente com a pintora e artista Tarsila do Amaral, elas incentivaram, deram voz às mulheres nesse período. Anita Catarina Malfatti nasceu no dia 2 de dezembro de 1889, na cidade de São Paulo. Seus pais eram estrangeiros, sua mãe, Betty Grug, norte-americana, e seu pai, Samuele Malfatti, era um italiano. Ela nasceu com uma atrofia no braço da mão, no braço e na mão direita. E em função disso, os seus pais levaram ela até a Itália, buscando um tratamento, corrigir essa deficiência congênita. Mas eles não obtiveram bons resultados, então ela teve que aprender a usar a mão esquerda. Quando ela estava com 20 anos, em 1910, graças à ajuda financeira do tio dela, George Krug, irmão da sua mãe, ela conseguiu mudar para a Alemanha, na Europa, e ingressou na Academia Imperial de Belas Artes, onde ela estudou bastante, teve contato com museus, com galerias, passou a ter familiaridade com esse universo. Nessa academia, ela teve aulas de desenho, perspectiva e história da arte. Ela também despertou interesse por novas linguagens e começou a ampliar nessas aulas particulares com o professor Fritz Berg, que oferecia, várias possibilidades artísticas além das tradicionais. Então, em 1914, no Brasil, ela faz a sua primeira exposição individual de quadros. Então, em 1915, financiada novamente pelo seu tio, a artista Anita, passa por mais um período de estudos. Dessa vez ela foi para os Estados Unidos, lá em Nova York. Lá ela vivenciou o desenvolvimento da liberdade moderna que ela tinha aprendido lá na Alemanha. Então, em 1917, ela volta para o Brasil já com 53 telas prontas para expor nessa vez, na sua segunda exposição individual em São Paulo. Sua exposição se chamava Exposição da Pintura Moderna Anita Malfatti, com tendência forte expressionista. A artista Anita também associa essa liberdade de compor com formas, à crítica nacionalista, aos modelos importados de representação. Pinturas como a tela Tropical, que foi pintada no ano de 1917, a artista mostra uma mulher de cor, de pele miscigenada, e aparece carregando um cesto, de frutas tropicais, mostrando, de certa maneira, a cara do Brasil daquela época. A artista tinha voltado há pouco dos Estados Unidos quando produziu essa obra, e ela foi duramente criticada por não se encaixar nos padrões acadêmicos da época aqui do Brasil. Os temas regionais também que a Anita pintou se devem ao momento de guerra, As batalhas despertam na artista um sentimento nacionalista e acabam influenciando a criar obras, retratando paisagens contendo luz, sombra e volume. Então, nesse momento da vida, e obra de Anita Malfatti, ela queria ser aceita, pelos artistas do seu país, queria ser uma artista brasileira, Então, ela deixa claro que a sua inspiração expressionista e passa também a dar mais toques realistas às suas criações. Essa exposição que a Anita fez, causa um furor nos conservadores da época, e Monteiro Lobato, que era um crítico de arte da época, lança um texto no jornal O Estado de São Paulo, criticando a jovem artista. No texto, com o título Paranoia ou Mistificação, ele dizia que a artista deixou-se influenciar por Picasso e por sua turma, e assim menosprezou a nacionalidade. Após essa crítica, as telas que a Anita tinha vendido na exposição foram devolvidas
e vários outros jornais também começaram a atacar a Anitta. Mas ela teve alguns amigos que ajudaram ela nessa fase, como Oswald de Andrade e Mário de Andrade, que começaram a defender o estilo da artista. A Anitta, ela ficou tão abalada com essas críticas que ela voltou a pintar novamente só depois de um ano, após essa polêmica dessa exposição. E aí, nesse momento, que ao lado de Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Menotti de Pitia, eles formam o grupo dos 5, que defendiam as ideias da Semana da Arte Moderna, onde ela expôs 20 dos seus trabalhos, no qual se destaca O Homem Amarelo. Essa reunião de artistas e intelectuais modernos visava a mudança do panorama artístico-cultural aqui do país. E foi um dos acontecimentos mais importantes do modernismo. E essa Semana da Arte Moderna aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, né? Esse evento chocou parte da população, porque os artistas eles tinham o intuito de apresentar uma nova estética, né, de obra de arte pautada na liberdade e na brasilidade, né, inspirados nas vanguardas artísticas europeias. Ou seja, então foi uma mistura aí dessas inspirações europeias com o que havia no Brasil. Em 1923, a Anitta conquista finalmente a bolsa do Pensionato Artístico do Estado e segue então em direção a Paris, na França, onde ela permanece 5 anos estudando e produzindo. Em sua estada ali em Paris, né, ela toma distância de posições polêmicas da vanguarda e expressionista, mas não nega o modernismo, mas evita que ele tenha ruptura com os dois movimentos. Nesse período, ela realizou várias exposições em Berlim, Paris e Nova York. E na maioria de suas obras, ela utilizou cores puras, vibrantes, para expressar temas do cotidiano, né? Ou seja, do dia a dia. Entre suas principais obras estão Burrinho Correndo, O Farol, A Estudante Russa, O Homem de 7 Cores, A Boba, A Mulher de Cabelos Verdes, A Ventania, A Onda, Porto de Mônaco, Samba, Cambuquira e muitas outras. A Anitta produziu muito ao longo da sua vida. E foi quando ela voltou ao Brasil em 1928 que ela começou a se interessar por temas mais regionalistas, ou seja, daqui. E se volta às formas mais tradicionais, como a pintura renascentista e a arte knife. O interesse por uma pintura mais fluente e descompromissada, né, aproxima a Anitta do grupo de pintores da FAP, que é a Família Artística Paulista. Então a Anitta se identifica, né, com essa busca de pintura espontânea, né, e bem feita. E não fica tão presa a modelos consagrados, né? E nem também nesse desejo de inovação. Pode-se dizer, então, que ela chega-se a um ponto de equilíbrio. Então, com o passar dos anos, né, após os anos 40 em diante, ela passa a pintar cada vez mais cenas do cotidiano, da vida popular. Ao longo da vida, Anitta Malfatti participou de inúmeras, eu pesquisei, são várias exposições com suas obras no Brasil e também no mundo. Em 1963, ela realizou uma exposição individual na Casa do Artista Plástico e ela ganha uma retrospectiva de seu trabalho na 7ª Bienal Internacional de São Paulo, que é a última homenagem que ela recebe em vida. Após a morte de sua mãe, na década de 40, Anitta ela volta para sua chácara em Diadema, onde ela morou até a sua morte, dia 6 de novembro de 1964, onde faltava um mês para ela fazer 75 anos. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho dessa artista famosa brasileira, Anitta Malfatti. Espero que vocês tenham gostado, tenham acrescentado. E aí, respondam as atividades da ficha nossa, E um grande beijo, espero poder ter somado aí para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.